Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público, mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. Meu convidado de hoje é o psicanalista Daniel Kuperman, professor do Instituto de Psicologia da USP, pesquisador do CNPq e presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Ele é autor de vários livros com destaque para Ousar Rir, Humor, Criação e Psicanálise. E o nosso tema de hoje foi justamente esse. O humor é a brincadeira do adulto? E mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Por que para algumas pessoas, você acha, o humor é mais masculino? Porque eu sempre fui a palhaça de todos os lugares, da escola, dos lugares onde eu trabalhei. Claro que tem homem que acha isso sexy, os melhores homens acham. Mas diria que não é a maioria, né? E aí ficava essa coisa de, durante muito tempo, hoje em dia eu sou casada, mas durante muito tempo eu queria encontrar alguém, as pessoas falavam, bom, você tem que ser mais feminina, você tem que ser menos palhaça. Como se esse fosse um lugar masculino e por isso eu estivesse espantando. E eu tive um cara que eu saí que ele falou pra mim, é horrível sair pra jantar com você. Eu tento ser engraçada e você vai lá e rebate. Você tenta ser mais engraçada do que eu. Você tá tirando o meu papel. Por que pra mulher não é dado esse lugar de... Quer dizer, né? A maioria dos homens não gosta. Puxa, que coisa, né? Opressiva. As mulheres não podiam ter prazer, né? No sexo. E não podem nem rir, né? Não pode rir. E não pode tirar sarro. Uma vez eu vi uma reportagem de um cara... Uma reportagem, acho que na Folha saiu. Não, era uma reportagem do New York Times falando... Eles entrevistaram mulheres e homens. O que é a coisa que você tem mais medo? As mulheres responderam de ser atacada, de ser estuprada na rua, de andar na rua sozinha. E os homens responderam que tirem sarro de mim. Humilhação, né? Os homens têm muito medo disso, de serem humilhados, né? Mas você sabe que tem uma pesquisa canadense antiga, até escrevi sobre isso, que os homens se atraem por mulheres que riem deles. Olha, e as mulheres... tem que ir pro Canadá. Pois é. Não, que riem das piadas deles. Não... É bem o que você está falando, entendi, né? Não é o e deboche. que as mulheres gostam de homens que as façam rir. E na época eu discutia justamente como essa pesquisa reflete, né, o machismo da nossa cultura. Porque, assim, eu acho, Tati, que, primeiro, quando um homem faz uma mulher rir, é sinal de que ele está sendo sedutor. Né? E isso aumenta a autoestima. Então, se você rebate e é mais engraçado do que ele vai se sentindo... Né? Os homens têm isso que você falou, que é uma suscetibilidade, né? A serem humilhados, assim. Não os melhores, né? Como você disse. Mas eles querem se sentir, né, no controle. Então, você vê, porque o riso é um pouco a perda do controle, né? Total. Se você pega o stand-up comedy, quer dizer, historicamente era isso, né? Os caras iam lá no underground, nos bares underground de Nova York, e o público ia lá para não rir. O bom comediante era aquele que fazia o público Quebrava rir a revelia. Entendi. Né? Eles iam pra achar aquele cara um idiota. Eles iam pra humilhar o cara. Rito de passagem. Sim. O cara que conseguia fazer o público rir, esse era o bom comediante. Então, eu acho que tem a ver com estar no controle, né? E você, de algum modo, acaba passando uma rasteira nesses caras, né? Quando você rebate com uma piada, às vezes melhor ainda, ou com uma... Agora, tem também uma coisa que é chato quando uma relação, né, homem e mulher, fica muito competitiva, né? Sim. Se a gente ficar disputando para ver quem é o mais engraçado,
pode ser divertido até um certo ponto, né? Depois fica desgastante. Então, Sim. tem que pensar também... O certo é o homem deixar eu ganhar e acabou. Deixa eu ser mais talvez engraçada. O certo é deixar... É, o melhor, senão não vai ter relação. Antigamente diriam assim... Guarda tuas piadas, né? Arruma o seu marido, case, não, total, né? total. E seja infeliz. Mas aí você não quis isso Eu escutei muito assim, espera um pouquinho pra ser você, espera mais um pouquinho, sai umas 10 vezes antes, fazendo a fina, fazendo a charmosa, porque tem essa coisa da mulher que faz a pose, que faz vou ficar aqui sentada com cara de sonsa, olhando pro horizonte, esperando... E eu sempre fui muito ansiosa para me colocar nesse lugar. Mas sabe que a gente, às vezes, também faz muito humor e muita piada por ansiedade, né? Total. Que é uma maneira também de extravasar a angústia. Total. Talvez tenha um pouco disso, né? Da tua ansiedade fazer com que você fique muito engraçada, ou engraçadinha, né? O engraçadinho é ruim, né? Não é tão... O engraçado é melhor. Não, eu digo engraçadinha no sentido de ver que tá agradando o cara, né? E no final dá errado, né? Mas você sabe que tem uma coisa curiosa, né? Que eu acho que tá mudando o humor, a coisa de fazer o outro rir, estava muito associado também a uma certa feiura, né? Que é a coisa do grotesco. Mas né? Então... a feiura estava associada ao palhaço ou a quem tá rindo? Não, ao palhaço, né? Então... Exatamente, você chegou... Tinha um produtor de cinema, bem senhorzinho, inclusive já faleceu, que falava pra mim, você é uma menina tão bonita, mas você faz muita careta. Isso, é nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, um comediante que eu acho um homem bonito, o Jim Carrey. Ele é um homem... Sim, ele é um homem bonito. Ele é um homem bonito, mas ele faz muita careta. Ele faz muita careta. Então, assim, como comediante, você não associa ele a um homem bonito, você associa ele a um cara engraçado, que tá fazendo palhaçada. Então, mas a mulher olha e fala... Vê sexy. Eu olho e vejo... Mesmo quando ele tá fazendo careta? Mesmo quando ele tava fazendo careta. Mas você é esquisita, Eu sou muito esquisita. Mas acho que é mais difícil olhar uma mulher fazendo esse monte de careta e achar sexy. Então, eu acho que mudou, né? Teve um período, acho que mesmo no Brasil, que as poucas mulheres que arriscavam, né, serem engraçadas, eram feias, ou então eram reconhecidas como feias, né? E aí eu acho até que se você conseguia fazer um homem rir e você sendo bonitinha, como você falou, né? É mais um mérito do seu poder de... Mas quando eu tava fazendo a piada e fazendo a careta... E tem uma coisa também que eu gosto... O meu tipo de humor, ele é muito de me expor ao ridículo ao máximo, assim. Eu lembro de uma mesa da faculdade, 10 pessoas na mesa da faculdade, assim, e eu contando de uma diarreia que eu tive, e eu vendo claramente todos os meninos da mesa como impossibilidade de sexo pro resto da vida, porque a galera tava passando mal de rir, que eu contei, sei lá, de uma diarreia que eu tive, uma situação que eu saí correndo, fui não sei pra onde, não sei o quê. E morreram de rir, mas eu vi claramente que ali tinha acabado qualquer chance de namoro ou caso com qualquer daqueles caras, mas pra mim tudo bem, porque eram 10 pessoas me aplaudindo ali, né? Mas por que será que você fazia isso, né? Vamos, assim, sair um pouco do small talk. Sim. Porque eu acho que, assim, você recorreu ao grotesco, né? Mas é uma coisa... É sofrido uma diarreia, né? Sofrido. É uma experiência sofrida. E você transformava isso numa coisa engraçada. Bom, eu fiz isso, eu sofri durante muitos anos de crise de pânico e eu tenho uma história que todo mundo ri, mas que foi um dia muito triste pra mim, que eu já tô eu rindo, mas logo que eu fui morar, a Globo, isso há 13 anos, a Globo me contratou e eu tive que morar no Rio por 10 meses. E foi quando eu comecei a ter as crises de pânico, porque eu fiquei muito sozinha lá, não conhecia muita gente, longe da família e tal. E Rio de Janeiro é uma cidade bem alegre, festiva, se você tá enturmado. Se você não conhece, fica aquele dia lindo de sol e aquilo é um... Tem o papo de carioca, né? Passa lá em casa, eu vou te ligar. Aí você fala, você tenta conversar com uma pessoa, você fala, eu não tô me sentindo muito bem, eu ando tendo umas ansiedades, umas angústias, medo de morrer. E a pessoa fala, toma um banho de mar. Aí você fala, pô, não é isso, não é esse tipo de conversa que eu queria. Mas enfim, eu fiquei bem doente, assim, eu fiquei pesando 44 quilos, anorexia nervosa praticamente, né?
Mas eu não sabia o que era, na época eu nunca tinha ido num psiquiatra. E aí eu armei uma festa de aniversário e chamei todo mundo que, na verdade, eu não conhecia, não eram meus amigos íntimos, por isso eu estava tão solitária, mas as pessoas que estavam trabalhando ali comigo no projeto que eu estava fazendo, e saí chamei 50 pessoas e falei, bom, agora eu vou me enturmar com essa galera, tá na hora, nananã. Me arrumei inteira, fiz maquiagem, comprei um vestido e tal, eu não consegui ir. E todo mundo foi. Eu até peguei um táxi, cheguei na porta, vi todo mundo lá e não entrei. E aí, depois... Mas por quê? Você estava deprimida? Não, porque eu tava tendo crise de pânico horríveis, né? Eu falei, eu vou entrar, vou desmaiar, vou, sei lá, vou vomitar em cima de todo mundo. Eu tinha fobias de que iam sair líquidos de mim por todos os lados. Eu tava bem louca. Eu dormia, você falou que eu era estranha, agora eu vou entregar aqui tudo. Não, a gente tá aqui pra isso. Tá aqui pra isso. Nessa época que eu morei no Rio, eu tive um negócio que... eu tava dormindo e aí eu tinha uma sensação de que eu tinha engolido um inseto gigante. E aí eu acordava tentando vomitar um inseto. Mas eu não sei o que eu tava tendo. Eu fiquei realmente muito, muito crazy morando no Rio. Insetos gigantes. Eu achava que eu ia vomitar em cima de todo mundo, ter diarreias e morrer. Não, mas será que não é porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem esse lado maníaco, né? Vai à praia, que tudo fica bom. Muito feliz. Muito sol, muita claridade. Tudo muito pra fora. Né? Carnaval. Mas tem também os corpos, né? As pessoas andam com roupas muito mais... Sem roupas. Quase sem roupa, né? Não, eu fui num caixa eletrônico e tinha um cara de sunga. Eu falei, onde que eu tô? Pelo amor de Deus, o cara entrar no banco de sunga. Então, será que isso não te deixava assim também um pouco ameaçada, essa sexualidade toda à flor da pele? Eu não sei, porque eu tava bem afim de transar quando eu tava no Rio, só que ninguém queria transar comigo porque eu não saía de casa e eu era estranha, e eu só falava em angústia. E eu acho que o que eu tive no Rio é que foi a primeira vez que eu saí. Eu já morava sozinha, mas eu morava sozinha a 5 quadras da minha mãe, a 8 quadras do meu analista e com todos os meus amigos. E durante 10 anos eu fui redatora publicitária e eu já tinha um status, já ganhava bem, já tinha um monte de amigos, já tinha conquistado. E aí eu larguei tudo para começar do zero, praticamente um estágio na Globo. Então, aos 27 anos, eu voltava a ser uma pessoa ganhando muito pouco e aprendendo do zero e tendo que fazer tudo aquilo que eu já tinha feito com 18 anos, né? Então, acho que... Mas você falou do corpo, talvez alguma coisa por aí também. As pessoas eram muito saradas e gostosas e sei lá. Mas aí eu faço um livro tirando sarro disso tudo. E foi uma época muito triste e difícil pra mim. Qual é esse livro? O Depois da Louca Sou Eu. E aí vende pra caramba e todo mundo fala pra mim que riu muito com o livro. E aí vira filme. E aí eu vou no cinema, eu não fiz o roteiro, fui no cinema lá e as pessoas riem pra caramba das situações. Eu acho que aí é o teu lado saúde, né? Quando você consegue transformar essa angústia toda e essas dificuldades todas realmente numa coisa engraçada, né? Mas o que você fala é interessante, você chegar no Rio e se apresentar como a paulistana grilada, né? Quer dizer, vamos falar de angústia, vamos falar das coisas mais pesadas. O que me parece é que é quase que um anteparo, uma defesa, alguma coisa assim, dizendo, olha, eu sou frágil, né? Peguem leve comigo, talvez isso que você está falando. Ou talvez uma superioridade do tipo, eu não pertenço a vocês. Mas é uma pseudo-superioridade. Era uma superioridade de 44 quilos achando que ia morrer, então tava bem ruim essa superioridade. Aí você se apresentava como uma pessoa muito encucada, né? Um pouco pedindo colo. Total, acho, né? total. Eu andava pelas ruas do Rio de Janeiro perguntando quem podia ser minha mãe ali. Não, e eu já era uma adulta de 27 anos, mas eu tive uma regressão louca ali. Eu me sentia um bebê. Então, talvez eu acho que o teu uso do humor, né, nesse momento, é porque quando a gente faz humor, e isso é tão difícil, né, de ser compreendido, mas num certo sentido a gente está expondo fraquezas ou defeitos, né? Sim. Só que a gente está expondo de uma maneira tão charmosa, né, tão sedutora, que isso se transforma. E não é qualquer um que entende isso. Sim, né? sim.
Eu acho que talvez tenha isso, uma tentativa de falar para os outros, né, para os homens com quem você saía e se interessava, olha, eu tenho fragilidades, né, eu tenho esse intelecto todo, sou essa pessoa, essa mulher inteligente e aparentemente autônoma, independente, mas muito neurótica, eu tenho medo. Tem medo de homem? Ah, sempre. De mulher, de tudo. de acordar, de sair de casa. Não, eu sou um mix de muito medo e algumas coragens, assim, mas talvez medo do carioca, talvez, agora, tentando lembrar na época do Rio. E aí você escolhe um analista carioca. E um marido carioca, né? Ah, o seu marido também é carioca. E antes do meu marido carioca, alguns namorados cariocas, uma obsessão por carioca. Engraçado que, assim, eu criei toda essa fobia do Rio, mas casei com carioca. Geralmente, quando eu monto equipe de roteiro, eu contrato carioca, porque o humor carioca eu gosto de trabalhar com o humor carioca. Eu trabalho para a Globo, que está no Rio, então eu tenho que ir muito para o Rio. Agora, eu tenho uma filha que tem a voz carioca. Meu marido mora em São Paulo, mas a família está no Rio, então a gente vai para o Rio, porque ela tem que ser também um pouco carioca. E, na verdade, eu detesto o Rio. Tô vendo que você detesta o Rio. O carioca é debochado. Aí eu quero entrar num negócio que tem muito a ver, assim. Eu venho de uma família que eu sempre... durante muito tempo, eu sempre defendi que eu venho de uma família de gente muito engraçada e fui criada com essas pessoas fazendo piada o tempo todo. E aí, na escola, tinha um pouco espaço para isso. Você estudou aonde? Eu estudei numa escola que chama Agostiniano São José. Eu nasci... Católica? Bem católica. Eu nasci no Tatuapé, essa escola fica no Belenzinho, uma escola particular, de padre, na verdade. E eu sofria bullying, mas também fazia um pouco de bullying. Na época ainda não se falava em bullying, tá? Passou mais ou menos, né? Sofri um pouco ali. Mas onde eu quero chegar é que, quando eu comecei a trabalhar, eu levei esse lado debochado que vinha da família e tal. E no trabalho, às vezes me chamava a atenção. Você não pode pegar esse fulano esquisito e... Né? O meu marido mesmo, às vezes, quando eu vou lançar livro e faço sei lá, me pedem pra falar lá. Tem uma plateia, às vezes me chamam pra falar nos lugares. E, geralmente, quando tá o meu marido, eu começo a tirar sarro dele. E aí eu só vou vendo ele ficando puto, mas não consigo parar, porque eu tô morrendo de vergonha, tem 300 pessoas rindo da minha cara, e eu penso, bom, eu vou perder esse casamento, mas eu tô super nervosa e eu tô agradando 300 pessoas. Aí eu vejo ele indo embora, assim, puto da vida. Você fala dele, assim, eu ele uso vira as pessoas, o alvo da brincadeira. Eu uso as pessoas de escada, eu faço isso muito comigo. Eu tiro muco, como eu comecei de... Inclusive, a gente, voltando ao cocô, que é um assunto sempre bom de se falar em análise... A gente já tinha falado de cocô, nem registrei. Não, é porque da diarreia que você falou. Por que você fala da diarreia e tal? Depois a Louca Sou Eu, quem editou esse livro, que é um rapaz bem bonitão, a gente foi almoçar depois e eu cheguei, né? Sentei na frente daquele rapaz bonito, ele falou pra mim: olha, eu cortei uns 70% aqui de fezes, diarreia, cocô. Do livro? Então você imagina essa reunião que eu chego toda, né, de terninho, vou assinar um contrato com a Companhia das Letras, sento na frente desse editor bonitão, tento sensualizar um pouco, apesar de casada, porque a gente não tá morta. E aí ele fala pra mim: olha, eu cortei aqui, seu livro tá ótimo, a gente vai lançar, eu gostei muito, mas muita escatologia, né? Que assim, bom, eu cortei aqui uns 70% de fezes, cocô, merda, bosta, né? E aí entra uma coisa que eu quero te perguntar. Na hora que ele fala isso pra mim, eu não penso, puta, fudeu, acabou, eu nunca mais na vida vou ser uma mulher sensual. Eu penso, yeah! Eu tenho muito prazer em me ferrar, entendeu? Mas o yeah aí é o quê? Choquei, consegui chocar, é isso? Eu não sei se eu consegui chocar, mas consegui me detonar na frente das pessoas, sabe? Eu tenho muito prazer em me expor ao ridículo. Eu tenho muito prazer em me expor ao ridículo.
O que é isso? Você sabe que uma vez eu li um artigo de uma analista, até não é recente não, é alguma coisa assim dos anos 60, e ela tinha uma paciente que era parecida com isso que você está descrevendo, né? Ela fazia muita comédia. E ela morreu virgem? Não, acho que ela superou, isso era mais assim na juventude, né? E tinha uma questão dela se sentir muito inferior ao pai. Eu me lembro que uma interpretação assim muito conservadora, sabe? Eu não gostei muito, não. Assim, eu acho que tem um lado de chamar atenção, né? Você tem irmãos? Como é que Não, filha Você única. é filha única? De uma mãe que foi muito bonita e sensual. Não sei se isso te ajuda. E de um pai que era bastante obcecado pela mãe. Ele era apaixonado por ela? Até hoje ele é. É mesmo? É. O meu pai, meus pais separados, meu pai me levava a passear, eu com 8 anos. Eba, vou ver meu pai. Eu entrava no carro, meu pai falava, sua mãe tem alguém? Nossa. Será que vem daí? E ela continua bonitona? Hoje ela é uma senhora de 73 anos, muito bonita, mas é uma bacana. senhora de 73 anos, mas mamãe era Brigitte Bardot, mamãe muito gata. Uhum. Mas minha mãe também É difícil ter uma mãe muito gata? Eu acho que... É uma questão tão feminina essa, né? Não mas tem a minha muito mãe, equivalente isso mas a no minha mãe universo era muito masculino. engraçada também. Minha mãe não fazia esse lugar Da diva, da assim, diva. intocável. Não, acho que talvez no trabalho ela fizesse um pouco a gatinha do trabalho, mas a minha mãe sempre foi, eu pelo menos em família comigo, assim, eu acho que eu herdei muito o humor da minha mãe, até porque meu pai não tem humor nenhum. Minha família do lado da minha mãe, sempre muito irônica, muito cínica. E aí, quando eu fiz lá o primeiro ano do SEDES, o Robson, que estudou comigo no primeiro ano, ele fez um trabalho sobre o humor, a monografia que a gente tem que entregar. Eu fiz uma monografia sobre minha mãe, né? Eu tenho essa obsessão. E ele fez uma monografia sobre o humor. Ah, que bacana. E ele estudou muito seus livros e, por causa do Robson, eu comecei a ler suas coisas e tal. E o Robson fez mestrado na USP? Não. Talvez? Não? Só se ele fez em outra coisa, não foi em psicologia. E hoje em dia ele faz lá a formação no SEDES e tal, é um cara bem interessante, ele é jornalista. E aí eu li a monografia dele e a monografia e conversando com ele falou pra mim, eu venho de uma família de gente muito que tem muito deboche para diminuir o outro. E ele falou, ele não falou com essas palavras, mas eu entendi que ele na trajetória intelectual dele entendeu que ele tinha que se separar do deboche e guardar o bom do humor, sabe? Mas se separar. E pela primeira vez, e isso tem 4, 5 anos, eu entendi, porque assim, a minha família tem muita gente passivo-agressiva do tipo, nossa, que casa linda, mas você sofreu, hein? Tô vendo que você engordou muito pra comprar essa casa. Ou então, assim, vai no aniversário, volta no carro destruindo a família inteira, sabe? Isso... Eu almoço com meu pai, a gente ri o almoço inteiro da cara da minha mãe, ele vai embora, chega minha mãe pro café, a gente ri da cara do meu pai. E provavelmente quando eles se falam e eu não tô, eles me detonam. Então, Tati, você falou um negócio super importante, né? Que é o bom do humor. Eu fico um pouco preocupado, eu queria que a gente pensasse juntos isso, que às vezes a análise ela pode acabar tendo um efeito assim um pouco repressivo, né? Eu não acho que você deva reprimir o teu humor, né? Porque na medida em que a gente interpreta as coisas, e aí então vai dando um sentido outro, um sentido outro, um sentido outro. Então eu faço isso porque minha mãe era muito bonita e eu não era tão bonita. Eu tinha que ser engraçada. E aí então para atrair, para chamar a atenção do meu pai tinha que ser pela graça ou pela escatologia, pelo grotesco, né? Então me fazia mais feia, né? Ou mais nojentinha. Eu precisava ser mais alguma coisa. Então aí quando o editor bonitão cortou toda a parte lá do cocô, você falou, consegui, né? Chamar a atenção de algum jeito. Mas você sabe que você falou essa frase agora, e eu, como já estou no meu 3º ano de psicanálise e tento arriscar também algumas interpretações, quando você falou o editor bonitão limpou todo o cocô, eu acho que estava aí a sedução. Sexual, né? Alguém que tirasse a minha necessidade de falar, de ser escatológica. Olha, o seu livro tá ótimo, eu vou tirar a parte escatológica porque não precisa.
Quase como se alguém falasse pra mim, você é bonita. Olha só, tá vendo? Eu tô aprendendo. Atraente, né? Vamos tirar o cocô, que o livro é bom. Não precisa do cocô. Então, mas eu tenho medo da gente acabar interpretando demais e reprimindo o teu humor. Sim. Por quê? Porque você é mulher e você vive... E eu pago minhas contas sendo engraçado, pelo amor de Deus. Não, fora isso, né? Fora o lado pragmático, né? Eu acho que tem um lado que é muito positivo, né? Que é o bom do humor, que é as mulheres terem acesso a talvez o valor maior da nossa cultura democrática, que é liberdade de expressão. Sim, sim. Né? Então, assim, o humor ele só é possível em toda a sua grandeza, né? Mesmo às vezes incorrendo no politicamente incorreto, numa cultura que tem a liberdade de expressão como valor. E as mulheres têm que ter acesso. A liberdade de expressão não é um atributo masculino, né? É um privilégio dos homens. Né? Então, fora pagar suas contas, eu acho que é muito importante, né? A gente poder se expressar. Agora, tem coisas que são para análise. Né? Você sabe que tem um autor que eu estudo há muitos anos, né? Até te dei o livro que eu acabei de lançar, né? Que ele se chama Sándor Ferenc, é um húngaro muito, muito próximo do Freud, né? E ele, quando começa a pensar a psicanálise, ele escreve um texto, em 1911, olha só, poucos anos depois de conhecer o Freud, chamado Palavras Obscenas. E o que ele valoriza, a ideia dele é assim, bom, a psicanálise, né, o Freud, abriu um espaço numa cultura conservadora, vitoriana, burguesa, para falar da sexualidade. Mas aí vem as pacientes, que eram na maioria mulheres, né, histéricas, elas vêm e falam os termos técnicos para falar dos órgãos sexuais, por exemplo. Né? E ele sentia que isso não era associação livre, que isso atrapalhava a análise. Era uma provocação? Não, elas iam falar da sexualidade, mas elas falavam, usavam termos técnicos. Entendi, né? muito então, pelo falavam, contrário. Pênis, vagina, fezes, né? Ânus, e não falavam palavrão. Entendi. E ele dizia, isso mostra que... Não está na associação livre. Associação livre não basta falar. Né? A gente tem que falar de um jeito expressivo, né? E aí ele começou, na verdade, ele ampliou os limites da associação livre percebendo isso. Então, ele começou a estimular os pacientes e as pacientes a falarem das coisas mais escatológicas mesmo, né? Termos populares, Sim. porque isso era mais próximo do sentimento. Sim. Né? Essa era a ideia dele. Nossa, que brilhante. E revolucionou a psicanálise a partir de uma reflexão, você vê, banal, né? Sobre palavras obscenas. O Freud fala uma coisa muito bonita, né? Diz assim, o humor é a brincadeira do adulto. Isso é maravilhoso. Muito bonito. Muito. Então, assim, a nossa sociedade reprime, eu não posso chegar numa aula na USP e falar tudo que me vem à cabeça sem censura nenhuma, como eu posso fazer na minha análise. Claro, né? claro. Mas eu posso brincar. E eu brinco muito, e os alunos se interessam também, porque eu acho que é um modo da gente transmitir a psicanálise, e também usar do humor, né? Porque o inconsciente, a associação livre tem a ver com isso, com essa possibilidade de você fazer associações, às vezes, meio esdrúxulas. Né? Então, eu acho que não precisa ficar tão tenso, né? A gente sabe que trabalho é uma coisa, amigos no bar é outra, e talvez o lado infantil é ficar muito endurecida nessas situações. Não cabe mais, já estou com 40 anos. De fato, eu citei exemplos da minha vida aos 28, 30... 30 já devia estar mais mulher também, mas enfim, acho que ainda... talvez ingressando no meio que te assustasse um pouco, né? Aqueles atores todos e aquelas pessoas muito famosas, isso, né? E aí eu precisava ficar nesse lugar de bobo da corte. Né? Uma coisa que é interessante é esse lugar do bobo da corte, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Teve uma fase na minha vida, quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu tinha, sei lá, 25, por aí. E aí eu nasci na Zona Leste, Tatuapé, a família mais simples, não é uma família de intelectuais, tal, e pum, caio lá na W Brasil. Não que publicitários sejam intelectuais, intelectual viria um pouco mais à frente na minha vida, mas são pessoas que ganham dinheiro, viajaram muito, e se vestem bem, lá. E aí eu entendo que para ocupar ali algum lugar, eu tenho que ocupar o lugar do bobo da corte,
porque eu tô numa corte e eu não pertenço a ela, então eu vou ser o bobo pra ir, né? Só que aí eu entendo, eu percebo uma virada que eu faço muito interessante, que... Porque assim, o bobo da corte, e aí eu começo a ler sobre o bobo da corte, porque essa coisa do bobo da corte não me sai da cabeça, eu falo muito dele na terapia... E aí eu entendo que o bobo da corte, na verdade, ele tá ali observando tudo. Ele é o único que o rei escuta. Não sei se o único, mas o rei escuta. Ele conhece coisas do rei que muita gente não vê. E eu percebo uma virada na minha vida que é o seguinte: eu começo a escrever sobre a corte, tirando sarro da corte, e faço muito isso até hoje. E eu entendo que a minha escolha de ser o bobo deles, durante um tempo eu achei que era até vingança escrever sobre eles. Mas eu entendi que, na verdade, era uma cadeira... Tem poder, né? É um poder. O bobo da corte tem muito poder. Mas eu queria te perguntar uma coisa, mais analítica mesmo. Da onde vem esse sentimento de não pertencer, né? Quando eu entrei para escrever na Folha, todo mundo, quem é essa menina? Ela não fez ciências sociais, ela não fez jornalismo, ela fez publicidade. Ela escreve piadinha, ela é da Globo. Então, assim, galera de esquerda achando que eu era de direita, galera de direita achando que eu era de esquerda, intelectual achando que eu sou publicitária, publicitário feminista achando que você era conservadora. Conservadora achando que você era feminista. Que eu era puta. Então, é uma sensação sempre de não pertencer. Só que também, assim, fiz disso muito a maneira como eu escrevo, né? Essa família que não lia e que estava lá no Tatuapé é de uma riqueza enorme para eu escrever hoje. Talvez mais do que alguém que tenha nascido numa família de intelectuais, porque os personagens estão prontos. Essa família é o Brasil, né? Essa família é o Brasil. Eu acho que a gente está no momento... Então, assim, próximo livro que eu quero, na verdade, nem escrever sozinho, eu quero pensar junto com outras pessoas, já está convidada, sobre lugares de riso, né? A gente está no momento que está difícil rir, né? Então, aí você fala, é o deboche, mas assim, as fronteiras, né, entre deboche, humor, quer dizer, o teu deboche... É engraçado, né? Alguém pode se sentir debochada, mas se for te perguntar, você vai dizer, mas eu estou incluída. Não, eu que tô rindo de mim. Né? Se alguém rir de mim, eu não vou querer. Quer dizer, você até aceita, não, né? Eu quero você muito que riam de mim se eu provoquei o riso. Ou até se eu não provoquei o riso também, mas eu acho que tem pessoas, né? É o teu lado de saúde, né? Eu acho que tem pessoas, eu sou assim também, que tem muita dificuldade de me ofender com alguma coisa engraçada. Sim. Né? E tem pessoas que se ofendem muito facilmente, né? Não entendem o humor, né? Que está todo mundo envolvido. Aqui a história é um pouco essa, né? Quando você escreve debochando de uma família, assim, assado, está todo mundo envolvido, você inclusive. Sim. Então, só que eu acho que a gente está num momento que está muito difícil rir, né? Porque primeiro que se você... tem a questão do lugar de fala, se você está ofendendo qualquer minoria, né? As mulheres não podiam fazer humor, você entra, né, no mundo da cultura fazendo também humor. Então, eu acho que está no momento da gente não reprimir demais isso, né? Eu acho que não é o caso de reprimir, eu acho que na análise é o caso de tentar entender o que te angustia tanto, né? E separar o bom do humor daquilo que é muito agressivo, né? Muito autodepreciativo. Inclusive a mim mesma. Muito autodepreciativo. Eu lembrei agora daquele documentário maravilhoso que tem no Netflix, não é um documentário, é um stand-up, da Nanete. Sim, ela fala... eu vi por sua causa que você escreveu uma coluna. É brilhante. Né? Que ela muda, né? Aquilo foi uma porrada pra mim. Ela fala, eu não vou mais tirar sarro de mim. Eu não vou mais, né? Só que é brilhante, né? Eu fiquei mal com aquilo e bem, e foi um negócio... Porque ali ela é ela ria muito da condição homossexual, né? Sim, quer dizer, uma mulher... Deprimida, né? homossexual. Deprimida, homossexual. Às vezes deprimida porque homossexual, numa cultura... Porém, ela faz parte de um seriado que chama Please Like Me, que é um dos seriados preferidos da minha vida, que é um bando de fudido que fica o tempo inteiro rindo da sua condição de fudido. E ela faz parte desse seriado. Então, ao mesmo tempo que o que ela fala é uma porrada e eu concordo, o Please Like Me é um dos seriados da minha vida. Então, acho que é um pouco... Eu fiz uma coluna pra Folha falando... Se eu fosse lacaniano, eu tinha que interromper a sessão aqui no Please Like Me.
Mas é tão bom esse seriado, porque assim, eles são muito fodidos. A mãe do cara tenta milhares de suicídios, mas a mãe é uma figura. Você Sabe vai que eu adorar esse lembrei seriado. de uma sessão que também foi muito curioso, parecido com isso, né? Que é uma analisanda tem um sonho e ela diz assim, então, eu tô no aeroporto e eu tô indo para Miami, né? E aí chamam, a moça do aeroporto vai chamando, e vai, não sei o que, Miami, não sei o que, Miami, não sei o que, Miami, e eu viro para ela e falo, Miami. Né? Então, Please Like Me total. Me lembrou essa não sessão. À toa. Eu tava né? passando ali no carrossel das possibilidades do Netflix. Please Like Me, não. Parei aqui e Você é brilhante. Vê que o inconsciente é engraçado, né? Porque ele às vezes se manifesta assim, sim, né? Sim. Ele é traiçoeiro, quer dizer, tem alguma coisa... não é à toa, né, que o Freud se interessou pelo humor, pela piada, sim. né, por esse jogo de palavras que revela uma verdade, né? Então nunca E a nossa dúvida é quando que a gente deve ou não revelar, né? Na vida social tem sempre uma dúvida, né? Assim, vai cair bem, não vai cair bem, né? Tem um improviso, ao mesmo tempo tem algo que você, com a maturidade, eu acho que você fica menos compulsivo, é isso que você está me dizendo. Total. Você está menos compulsivo, você pensa a piada, né? Ou a brincadeira na vida social, claro, e aí você tem consegue um tempo de adiamento para avaliar. Sim. Falo ou não falo, Eu li né? uma entrevista sua que você A USP é muito isso. Para mim foi assim. Eu aprendi na USP, que é a primeira corporação onde eu trabalhei, né? Eu era profissional liberal, fiz, né, mestrado, doutorado, mas não era professor, né? Concursado. E entro na USP. A USP é um mundo corporativo, como qualquer empresa. É impressionante aquilo. E aí eu percebi que eu não podia falar o que vinha à cabeça nas reuniões. Né? Mesmo querendo muito agradar. Agradar e ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho o síndrome de Groucho Marx, né? Quer dizer, não entro em clube que me aceita como sócio. Então, eu sempre tenho uma coisa de depreciar também aquela reverência toda paulistana, né? Que você falou, Rio de Janeiro não tem nada parecido, né? Com a USP. Não em termos de qualidade, eu digo em termos da reverência da cidade, né? Em relação a essa sigla, USP, né? É impressionante. E aí eu tentava quebrar aquela reverência, ao mesmo tempo eu estou envolvido, claro, e os colegas nem sempre entendiam, né? Isso é interessante de pensar. No mundo corporativo, você não pode sair fazendo piada o tempo todo, né? Sim. Mesmo sendo funcionário público. Então é engraçado, né? Nossa, eu ia sofrer, com certeza. A gente tem a compulsão, né, de fazer a piada. Eu li uma entrevista você falando da euforia maníaca exibicionista. Nossa, eu falei um negócio complicado desse? Você falou um negócio complicado desse. Euforia, como é que é? Euforia maníaca exibicionista. E aí eu fiquei pensando... Mas eu estava escrevendo sobre você? Total, mas tem a minha cara isso aqui. Não, eu li eu fiquei lendo coisas suas, é uma entrevista bem antiga, tem mais de 10 anos. E aí, nossa, na hora que eu li isso, eu falei, gente, será que eu tenho euforia maníaca exibicionista? Mas aí eu pensei que talvez eu amadureci em cima da euforia maníaca exibicionista. Talvez a vontade de fazer humor vinha um pouco daí, aí eu fui dando eu selecionei um pouco. Foi lapidando. Lapidando. Né? Ok, Tati. Nos vemos na próxima. Obrigada. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.